Nesta terça, um corpo sem identidade. A pessoa que jogou ele na água quer que ele continue sendo um desconhecido. E uma identidade acima de qualquer suspeita. O cara que removeu o corpo da cena do crime é do FBI. CSI Nova York, nesta terça, 9h15 da noite. DF no ar. Oferecimento. Agricampo, da cidade ao campo a mais completa, CIA Quadra 5C. Ao assumir a gestão do Grupo Amaral, que havia retirado cerca de 100 ônibus das ruas de Planaltina, São Sebastião, Paranoá, Sobradinho e Itapuã, o governo fez o mais importante nesse grave momento. Evitou a paralisação do transporte coletivo nessas cidades. O governo agiu assim porque a situação da empresa era crítica. Salários atrasados, impostos não pagos, ônibus sucateados, usuários em risco. Problemas que não se resolvem da noite para o dia, mas que agora começam a ser enfrentados. O governo comprou mais de 1.000 pneus novos para dar segurança aos usuários, mais de 1.500 peças de reposição para diminuir a quebradeira dos veículos e 1,5 milhão de litros de óleo diesel para garantir os ônibus nas ruas. Isso é apenas o começo. O GDF chega junto para garantir o direito da população. Governo do Distrito Federal. Atenção, está previsto aumento no preço dos remédios, mas a Droga Fuji se antecipa e garante preço sem aumento o ano inteiro. Como? Compre na Droga Fuji em março, guarde o cupom fiscal e garanta o preço do seu medicamento sem aumento até o fim do ano. Corra, porque quem não comprar agora vai pagar mais caro. Droga Fuji, a guardiã da sua saúde. Consulte o regulamento em nossas lojas. Qualquer dia pode ser um dia especial. Presenteie quem você ama usando o cartão BRB, que tem as menores taxas e vantagens que só o cartão da nossa cidade pode oferecer. Venha para a Park Ford, a sua melhor concessionária em Brasília. Fiesta Hatch 1.6, entrada mais 36 de 489. Fiesta Hatch 1.0, entrada mais 24 de 649. Park Ford, é Via Sul, próxima saída sul. De volta com o seu DF no ar, são 7h22. Muito obrigado pelo carinho da audiência, você que nos acompanha no Distrito Federal e também no entorno. DF no ar hoje de casa nova, estreando cenário novo, espaço bem maior para movimentar um bocado, telão maior para trazer as informações para você com maior nitidez. Tudo para garantir que a informação chegue mais rápido até a sua casa. E sem perder tempo, nós vamos ao céu de Brasília. Eu quero imagens aqui na tela do nosso helicóptero Fábio Raposo, Jair Tanus, trazendo o trânsito para você nessa manhã de terça-feira, dia 12 de março de 2013. Imagens do nosso helicóptero, você acompanha as informações do trânsito nesse momento. Olha só. As imagens da EPNB na altura do viaduto, você vê aí o viaduto novo lá no finalzinho do Núcleo Bandeirante. Trânsito nesse momento fluindo tranquilamente para você que vai sair de casa agora. Olha só, 7h23, trânsito na EPNB. Nesse trechinho aí, Raposo, ele complica um pouco, né? Esse é aquele trechinho ali que já desce do Riacho Fundo. Aí complica um pouco, são apenas 2 faixas, porque uma delas é a faixa exclusiva para ônibus. Então são muitos veículos nesse momento, muitos carros se dirigindo ao plano piloto. Agora tem uma boa notícia para quem passa pela EPNB todos os dias, foi anunciada ontem em primeiríssima mão aqui no seu DF no ar. O DER pretende, em um curto espaço de tempo, abrir uma outra faixa aí na EPNB, o que vai facilitar o trânsito, vai dar maior fluidez ao trânsito. Tem informações aqui pelas nossas contas, na altura do Riacho Fundo até o Núcleo Bandeirante, a EPNB com trânsito na casa dos 40 km por hora. Depois que passa do viaduto novo e chega a Épia, essa velocidade chega a 70 km por hora. Imagens agora do balão do aeroporto, você acompanha às 7h24, quase 7h25, a chegada ao balão do aeroporto. Nesse momento aí o Fábio Raposo mostrando pra gente, trânsito tá tranquilo, complica um pouquinho só na chegada ao balão. Daqui a pouco mais informações de outro ponto do Distrito Federal, são 7h25.
e 25 minutos. E a Justiça derrubou o pedido de prisão do presidente da Cooperativa dos Comerciantes, lá da Feira dos Importados. A liminar foi concedida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e determina que Damião Leite Soares permaneça em liberdade até que o caso seja julgado. A decisão suspende o pedido de prisão preventiva concedido na semana passada. Também determina que ele se afaste da presidência da cooperativa por 30 dias e conceda um endereço fixo onde possa ser localizado. Segundo a denúncia do Ministério Público, Damião é suspeito de praticar extorsão contra os feirantes. Ele cobraria mensalidades dos lojistas com a promessa de que cada um seria o dono do espaço que usa na feira. De acordo com a lei, o terreno não pode ser fracionado e os feirantes não devem receber as escrituras. A denúncia apresentada pelo Ministério Público em agosto do ano passado pede ainda a condenação de 22 diretores da cooperativa pela prática de estelionato e formação de quadrilha. A nossa produção tentou contato com as pessoas envolvidas no caso, mas ninguém retornou nossas ligações. São 7 horas e 26 minutos. Veja no próximo bloco do seu DF no ar. Polícia apreende drogas e munições em Ceilândia. Tudo pertencia a um menor e como ele não foi encontrado, sobrou para a mãe. Ela teve que ir à delegacia. E ainda, homem morre baleado no meio da rua e um outro é atingido por engano. Saí na rua, me deparei já com um camarada já caindo ali, pedindo ajuda, né, socorro. Aí foi quando a população, os vizinhos, né, chamaram a polícia. Seu DF no ar volta já já e tem novidade também para quem nos acompanha pelo Twitter. Daqui a pouco eu conto, tá certo? São 7 horas e 26 minutos. José do Egito. Os irmãos mentiram sobre a morte de José. Ele foi vendido como escravo e vai ter que lutar pela sobrevivência. Todo homem nasceu para ser livre. Nesta quarta, 9h45 da noite, José do Egito. Meu nome é Cláudia, eu moro no Araponga há 14 anos. Eu não posso largar meu filho em casa sozinho porque como é que eu trabalho? Tendo a escola integral para mim é melhor porque eu sei onde ele está, eu sei o que eles estão fazendo, o futuro se mostra melhor. As nossas crianças estão sendo um pouco mais cuidadas. Além do filho da Cláudia, cerca de 7 mil alunos já estudam em escolas de tempo integral como esta aqui de Planaltina. E os investimentos não param. O GDF contratou só este ano 3.700 novos profissionais de educação. É o GDF chegando junto na qualidade do ensino. E ajudando famílias carentes na compra de material escolar também. Com cartão material escolar do GDF, mais de 130 mil alunos da rede pública vão receber até R$ 323 para compra de livros e outros materiais. Seja aqui em Planaltina, aqui em Ceilândia, em todo o Distrito Federal, o GDF chega junto para fazer a sua vida melhor. Governo do Distrito Federal. Informe extraordinário. A Saga Peugeot tem taxas a partir de 0,89 ao mês e condições imbatíveis para você sair de carro 207 XR 4 portas vem completão. Entrada mais parcelas de 499. Saga Peugeot. Mais atacadista. Alface cheiro verde, coentro e cebolinha 48 centavos. Abóbora, limão ou mandioca 78 centavos. Maçã, batata doce ou melão amarelo 1,48. Arroz de sempre 5 quilos 8,98. Mais atacadista. Agora todo mundo baixou os juros e tá dizendo que aprova seu crédito. Mas e você? Aprova as condições que te oferecem? No Banco do Brasil eu só vou começar a pagar minha casa daqui a 6 meses. Eu aprovo. Eu só consegui comprar essa TV porque o Orocar tem opção crediário. Tá aprovado. Menor taxa para comprar o meu carro? Isso eu aprovo. E ainda tem crédito consignado com as melhores condições. Eu aprovo. Banco do Brasil, bom para todos. Eu compro no Decolar.com. E milhões de brasileiros também. Escolha a sua oferta e aproveite. Ofertas incríveis de hotéis internacionais. Confira! Só no Decolar.com. Hotel em Orlando, 3 estrelas, a partir de R$ 27. Hotel em Buenos Aires, 4 estrelas, a partir de R$ 65. Hotel em Paris, 3 estrelas, a partir de R$ 120. Nós compramos no Decolar.com. E você? Decolar.com. Sete horas e 29 minutos, de volta com imagens do trânsito. Para você que acompanha o nosso DF no ar, você vê aí imagens já na chegada ali, finalzinho da EPTG, é isso mesmo?
Raposo está mostrando pra gente a imagem nesse momento do trânsito na área central aqui de Brasília. Você vê aí o trânsito nesse momento. Nós estamos sobrevoando já a DPE, Departamento de Polícia Especializada, a sede da Polícia Civil ali, o complexo da Polícia Civil. Você vê o trânsito já na altura do sudoeste, nesse ponto aí. Raposo está mostrando pra gente a dificuldade dos pedestres em atravessar nesse trecho. Olha só, o pessoal tem que esperar um semáforo que fecha lá na frente um pouquinho, só é bem na frente. Mostra o semáforo, Raposo, acho que dá o quê? Uns 150 metros, 200 metros mais ou menos? Não, uns 100 metros. Ali na frente, olha só. Mas aí o pessoal, ao invés de andar lá pra frente, até porque do outro lado não tem semáforo para atravessar, tem que correr aí no meio da rua, esperar parar, ou esperar a boa vontade dos motoristas para seguir por aí. Olha o perigo, vai que passa uma moto aí em velocidade, não vê o danado do corredor, né? Quase todo dia a gente mostra, eles vão ter que correr perigo de novo do outro lado. Agora, sabe o que é que mais me estranha? Sabe o que é que mais me estranha, Raposo? Eu não posso nem puxar a orelha do coitado do pedestre nesse tipo de situação, e eu me coloco também, porque quantas e quantas vezes fiz esse percursinho aí, para poder chegar ao Parque da Cidade, é que não tem faixa de pedestre, mas tem a calçada. Olha só que curioso, tem calçada pavimentada, bonitinha, olha só, toda ajeitadinha, ligando nada ao lugar nenhum, porque o cidadão desce na parada de ônibus, aí vai fazer a travessia e não tem faixa de pedestre, não tem. Não sei se seria o caso trazer aquele semáforo um pouquinho mais para cá, pelo menos aí, porque deixa o outro lado da saída do Parque da Cidade e puxa o da via mais para cá um pouquinho. Nesse ponto aí é o outro semáforo, esse é o outro semáforo, o que também atrapalha lá na frente a faixa de pedestre. Imagina, você vai ter um semáforo que demora uma eternidade para chegar aí e ter outro semáforo. Se bem que 50 metros à frente, se o Raposo seguir viagem um pouquinho, já tem um outro sinal. Na frente, olha o perigo, olha o perigo, olha o perigo, olha o perigo. Fica um monte de gente ali. Agora, salve-se quem puder, meu amigo. Sai correndo, sai correndo. Olha só o risco que essas pessoas passam. E tem comércio aí perto, tem hospital, HFA aí bem pertinho, tem centros clínicos, tem faculdade, tem colégios, tem habitação, só não tem faixa de pedestre. Só não tem faixa de pedestre, eu não sei de quem é, nesse caso aí, a responsabilidade de fazer o pedido, se é do Sudoeste, se é da administração do Sudoeste, inclusive, sobe a imagem, Raposo, vai sentido Sudoeste, por favor. Aí, vai seguindo, pode ir devagar, não, fecha mais pra cá, é o batalhão de trânsito. Aí é o batalhão de trânsito, aí, essa é a administração do Sudoeste. Não dá 300 metros. Olha que eu sou ruim de fazer esse tipo de conta de metragem aí, É isso mesmo? A administração regional do Sudoeste octogonal. Beleza, é uma só para resolver dos dois, então não tem nem para onde correr. Alguém tem que pedir, Ou bota uma passarela, já que não quer atrapalhar o trânsito, coloca uma passarela por aí, ou uma faixa de pedestre. O que não dá é deixar o coitado do pedestre no meio da rua, correndo risco. Imagina uma senhora atravessando com uma criança, uma pessoa idosa, um cadeirante. Cadeirante, então, nessa situação aí, meu amigo. E olha, você vê, não, dos males o menor, porque no pavimento tem a rampinha de acesso para cadeira, olha só. Tem a rampinha para cadeira de rodas, tem o rebaixamento. Mas não tem faixa de pedestre, não tem nada. Fizeram o danado do serviço pela metade, Nota para acessibilidade, 50, não, 5, eu não vou dar 5 não, e se não tem faixa de pedestre, não tem passarela, eu vou dar 0, não adiantou nada fazer o rebaixamento, e deixar o cidadão ao Deus dará, a própria sorte, esperando o melhor momento para sair correndo e atravessar a pista. Olha só, por favor, autoridades de trânsito do Distrito Federal, alguém toma uma providência. Ou uma passarela, não sei, eu acho, opinião leiga, não sou engenheiro não, mas a julgar pelo que tem por aí, pelo menos visão melhor que muitos deles eu tô tendo, Não sou engenheiro não sou especialista não, mas tem umas aqui no DF que não dá para entender, Essa daí, por exemplo, tem o rebaixamento, mas não tem a faixa de pedestre, não tem a passarela, não tem, podia pôr um cipó pelo menos mais alto, o cidadão agarrava,
e ia pulando para o outro lado, pelo menos era mais rápido. É quase que uma roleta russa, olha isso, no meio dos carros. Se o cidadão tem um preparo físico um pouquinho melhor, ele ainda atravessa correndo. Agora, se já tiver uma certa idade, ou se for uma criança, ou alguma necessidade especial, o bicho pega. Olha só isso aí. Falar um pouquinho mais de trânsito agora, Raposo. Vira a câmera um pouquinho para nossa direita, direita do vídeo. Vamos dar uma olhada no trânsito. O cenário do DF no ar mudou, tá novinho. Mas será que o trânsito do Distrito Federal de ontem para hoje mudou alguma coisa? Às 7h35, você vê que não mudou necas de Pitibiriba. Nós estamos chegando ali. Se bem que hoje tá bom, né? Só pro Juliano queimar a língua. Volta um pouco, Raposo, volta um pouco ali naquele semáforo que encrenca tudo por aí. Aí, isso, esse semáforozinho aí, olha só. Nesse ponto tem um semáforo. O congestionamento aí vai normalmente até o setor de indústria e abastecimento, né? Hoje tá mais tranquilo, tá depois do acesso à polícia, ao setor policial sul. Nesse trecho aí um pouquinho de lentidão, mas o trânsito fluindo sem maiores problemas nesse momento. Velocidade média nesse trecho aí, chegando a 20 km por hora, tá bom, já mostramos 11, tá certo que aí é 80, né? Mais pra frente um pouquinho, 60. Então 11 não é o ideal não. A gente já mostrou coisa pior por aí. Congestionamento hoje começa no viaduto de acesso ao setor de indústria e abastecimento, aí para trás um pouquinho o trânsito tranquilo, às 7h36. Fábio Raposo e Jair Tanus chegando agora à altura do Guará para mostrar o trânsito para você. Por aí tá tranquilo, Raposo? Deixa eu mandar um abração para dona Mariinha, toda a família dela, pessoal lá no Guará acompanhando o nosso DF no ar todos os dias, a audiência é qualificada como todos vocês, todo dia de manhã, acordou, vai preparar o café, liga a televisão já na Lívia, começa o dia bem informado com o direto da redação, continua com o Juliano Cartacho, fica com Fala Brasil, depois vem o Henrique, continua no programa da tarde, tem DF Record, aqui é o dia inteiro, notícia, diversão, chegando até a sua casa, o seu trabalho, onde você estiver. Nosso helicóptero agora sobrevoando a altura do viaduto Israel Pinheiro, por aí também o trânsito continua a mesma coisa, ou seja, tá feia a coisa por aí, para você que vai sair de Águas Claras, Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Vicente Pires, Parkway. Tem muita gente do Guará também que gosta de ir por aí, né? Não sei se na EPGU o bicho tá pegando, mas tem gente que vai por aí também. Depois a gente mostra lá, Raposo mostrando mais para cima na EPTG. Trânsito hoje complicado já desde a altura da residência oficial, acho que mais para trás um pouquinho tá complicado, viu? Eu prefiro que você fique em casa acompanhando o seu DF no ar. Tem novidade, daqui a pouquinho vai aparecer na tela para você que acompanha a gente nas redes sociais. Tem novidade hoje para quem continua ligadinho. Você, por exemplo, está dentro do ônibus, vai poder participar do seu DF no ar. Você está no trabalho, vai poder participar do seu DF no ar. Olha, é muito legal, eu já vi, daqui a pouquinho vai começar a aparecer para você aí de casa. Não vou dar dica ainda não, fica ligadinho que você vai saber já já o que é. Trânsito no Israel Pinheiro, complicado para quem vai passar pela Marginal. Aproxima um pouco mais, comandante, para a gente poder mostrar a 079. O comandante já vai mais para frente um pouquinho. Esse é o acesso para quem sai de Vicente Pires, já complica lá dentro. 079 hoje, trânsito complicado para quem vai sair da DF sentido plano piloto, pessoal que sai do Parkway, sai de Águas Claras, passando por aí, olha só, vamos lá mais um pouquinho. Primeiro balão, trânsito parado, segundo balão, trânsito parado. Tá quase batendo recorde, viu, Raposo? Mais uns 5 carros chega lá na linha do metrô. Mas vai chegar agora, quer ver? Vai juntando mais carrinho ali. Será que a alternativa é sair por cima, Raposo? Não sei se a gente vai conseguir mostrar a saída lá da EPNB. Raposo vai aproximar um pouquinho mais pra gente. Nós já vimos que na EPNB, na altura do viaduto, que é mais ou menos onde você vai sair por aí, o trânsito está complicado. Você pode pensar, Juliano, mas eu vou fazer uma volta danada para sair de Águas Claras. Olha, eu prefiro andar um pouco mais e não ficar preso no congestionamento do que passar horas parado. Só que hoje não tem alternativa. Aí você vai sair, vai pular da caldeira para cair no fogo. É mais ou menos assim a situação do trânsito em Águas Claras. Você vê a saída por cima pela EPNB parada, né? A saída também pela EPTG parada, enquanto o nosso helicóptero vai aproximando um pouquinho, seguindo para Taguatinga. Fábio Raposo, meu companheiro de todas as manhãs, comandante Jair Tanus, por favor, enquanto a gente aproxima lá de Taguatinga, vamos dar uma sobrevoada por Vicente Pires,
tem promessa para Vicente Pires, né, de recapeamento não, agora é pavimentação, pelo menos foi o que foi dito, né? Que iam trocar aquele asfalto muxibento que estão colocando aí, que já vem colocando há muito tempo, né? Aquela maquiagenzinha que era colocada e agora parece que o troço vai andar. Foi aprovado o recurso no PAC Mobilidade, tá? Para a pavimentação total aí de Vicente Pires, entre outras cidades do Distrito Federal. Eu falo Vicente Pires porque é uma das que mais sofre, né? Toda vez que chove, olha só isso aí. Choveu um bocadinho ontem, né? Guará ficou sem energia, outros pontos do Distrito Federal também sem energia elétrica. Vicente Pires ficou debaixo d'água. Você vê aí, e é desse jeito. Você que nos acompanha todos os dias, que é nosso telespectador fiel, já 5 anos de DF no ar, 5 anos levando informação para vocês, 5 anos a gente mostrando isso aí, né? Tem gente que não gosta, tem gente que brinca, mas já virou até apelido, né? O Henrique Chaves criou o apelido, a gente gosta de falar de vez em quando, até para alertar as autoridades. Buraco Pires, que quando chove parece mesmo. É tanta cratera, tem tanta poça por aí, que não dá para chamar de rua. Tem lugares que tem até um pouquinho de asfalto aqui, um pouquinho de asfalto acolá, é uma coisa, mas a promessa agora é pavimentação definitiva. Tomara que a pavimentação venha acompanhada, né, da construção, da implantação de captação de água da chuva, as redes pluviais, por aí Vicente Pires precisa, porque não adianta nada, né? Você vem, passa a massa corrida por cima, né, e por baixo fica aquela craqueira toda. Tomara que realmente corrijam tudo por aí. Daqui a pouco a gente volta com informações do trânsito em outros pontos do Distrito Federal. São 7h41. Dá uma olhada nessas imagens. Polícia Militar faz pente fino na Asa Norte. Foi durante a madrugada desta terça-feira. Cães farejadores participaram das buscas. Eles foram a várias invasões, que, segundo moradores da Asa Norte, abrigam, além de trabalhadores, é claro, famílias inteiras que tiram sustento do papelão, do plástico, do latão. Tem muito bandido disfarçado ali pelo meio também. Tanto tem que a Polícia Militar encontrou armas, tanto faca quanto revólver, encontrou drogas, teve gente presa também. Daqui a pouco você vai ver todos os detalhes dessa operação. Você vê aí a polícia procurando no meio do mato, pessoal lá com colete à prova de balas, com tudo. Tem que tomar cuidado, vai que tem alguém escondido aí no meio do mato. Toma cuidado, hein? Nosso repórter foi atrás da Polícia Militar, acompanhou todos os detalhes da operação, os flagrantes. Daqui a pouquinho você vai ver, olha, o policial está procurando, já ele vai encontrar um cara escondido no meio do mato. É bem por aí. Fica olhando aí, já aparece. O cidadão estava escondido no meio do mato, o policial localizou, ele foi detido para averiguação. Pouco depois, os policiais encontraram drogas escondidas dentro de um fogão. Fogão, meu amigo, fogão. Estava lá cozinhando crack, cozinhando a maconha, mais ou menos isso, né? Você vai ver detalhes dessa operação daqui a pouco no seu DF no ar. Achou o cidadão? Achou. Já achou. Tá aí, olha. Achou, tá ali, tá escondido atrás da carroça. Olha, mão na cabeça. Colocou a mão na cabeça, o policial vai aproximando. Nesse momento, um outro policial que não aparece na imagem se aproxima também, vai pedir documento, olha só, o cachorro já ali do lado também, para ver se tem drogas, tem alguma coisa por aí. Ele foi levado para averiguação, daqui a pouco a gente descobre, será que tem alguma coisa com ele? Ou não? Foi só averiguação mesmo, porque não deve, não teme, né? Não tem que estar escondido. Daqui a pouco você vai ver essa operação completa no seu DF no ar, todos os detalhes, nós vamos conversar com pessoas que estavam nessa invasão. Olha só, é o momento que os policiais encontraram droga, encontraram provavelmente uma porção de maconha, você vê aí nas mãos do policial, olha só, é maconha, meu amigo, aí tem crack também. Eles encontraram arma, encontraram um revólver, estava escondido, daqui a pouquinho você vai ver numa outra imagem que a nossa câmera vai mostrar. O policial está abrindo o pacote para a gente, será que dá para ver o que é que tem aí? Será que tem? Vamos esperar, vamos ver direitinho. Você que nos acompanha agora, muito obrigado pela incrível audiência do seu DF no ar em todo o Distrito Federal e também no entorno. Você vê, os policiais continuam procurando, cuidado aí, encontraram um revólver, encontraram pedras de crack, encontraram munição. Parabéns aos homens da Rotan. Daqui a pouco o Rotan e o policiamento ostensivo também participando dessa operação, batalhão com cães, batalhão de policiamento com cães. Daqui a pouco todos os detalhes para você que nos acompanha
às 7h44. Daqui a pouco a reportagem completa para você. Um homem morreu com vários tiros dentro de um carro lá na Estrutural. Uma adolescente que estava com ele também foi atingida. Ela acabou morrendo no hospital. O crime foi às 7h20 da noite na quadra 2, conjunto 5 da Estrutural. Emerson Farias de Jesus, de 30 anos, morreu dentro do carro. Uma adolescente de 15 anos que estava no veículo com ele também acabou atingida. Foram pelo menos 8 tiros, mas até o momento a polícia não sabe de onde eles vieram e nem quem é ou quem são os responsáveis por eles. Quando os policiais chegaram aqui no local do crime, Emerson já estava morto e caído no banco. A adolescente que estava com ele foi socorrida e levada para o hospital do Guará, mas não resistiu e morreu. A suspeita da polícia é que o crime seja um acerto de contas. Ele já tem um homicídio em 2009. Ele estava na condicional, tem um 5-7, né? Então, a gente tudo faz crer que seja essa possibilidade. Impera a lei do medo aqui, a lei do silêncio, a lei do medo aqui, porque o pessoal não tem coragem de falar para a polícia o ocorrido. Eles só solicitam a polícia. E na hora fica todo mundo, igual você está vendo aí, todo mundo olhando, mas não tem coragem de falar. Medo de represália? Com certeza. Medo de represália. O pai de Emerson não acredita que tenha sido um acerto de contas. O senhor afirmou que o filho não tinha desavenças e que na região todos gostavam dele. Ele andava tranquilo aí, todo mundo gostava dele aí. Tem muita gente que conhece meu filho aqui, muita. Quem é que mata os homens hoje em dia? É bebida e mulher. Então o senhor acredita que foi por conta dessas mulheres? Com certeza. Este comerciante trabalhava quando ouviu os tiros. Ele conta que se escondeu atrás do balcão quando os disparos começaram e só foi ver o que tinha ocorrido alguns minutos depois. Questão de segundo assim, eu escutei só bala. Questão de 8 a 10 tiros, entendeu? Agachei aqui dentro, entendeu? O pessoal estava aqui, correndo para lá. Também eu não vi nada, simplesmente, depois parou, levantei aqui, eu olhei, vi o carro parado ali, vi uma garota tentando descer do carro. O telefone da garota tocou, eu atendi, né, era a mãe dela, falei para ela que a garota tinha acontecido aquilo ali e ela, de repente, chegaram aí com o Uno e socorreram a garota. Eu achei até que ela ia sobreviver, quando eu já fiquei sabendo que ela chegou a falecer. O caso está sendo investigado pela 8ª Delegacia de Polícia. Noite violenta no Distrito Federal. Pelo menos 5 homicídios foram registrados em menos de 3 horas. No Riacho Fundo, um homem foi morto no meio da rua e outro, que passava pelo local e não tinha nada a ver com a história, foi baleado. O crime chamou a atenção dos moradores do Riacho Fundo 1. Pessoas observavam das janelas, da sacada e do meio da rua. Viaturas da polícia chegavam e saíam o tempo todo. A quadra 5 da cidade precisou ser interditada e ninguém passava. Entre os moradores, apreensão. A sensação é terrível. Testemunhas viram quando 2 homens e um carro branco teriam parado e efetuado os disparos. Foram pelo menos 3 tiros. A vítima foi atingida na cabeça, correu e caiu logo ali. Um outro rapaz que ia passando pela rua também foi atingido por uma bala perdida. Ele correu pedindo socorro e caiu logo ali, naquele gramado que fica na esquina. Foi socorrido pelos vizinhos que passavam pelo local. Saí na rua, eu me deparei já com um camarada já caindo ali, pedindo ajuda, né, socorro. Aí foi quando a população, os vizinhos, né, chamaram a polícia, chamaram o corpo de bombeiro, o corpo de bombeiro chegou e levou ele. Aí logo em seguida eu vi esse corpo aqui, né. A polícia teve dificuldades para identificar o corpo. O que veio a óbito aqui no local não é morador daqui. A gente sabe que ele, o que veio a óbito e o outro que foi alvejado não tinham um relacionamento. O outro que foi alvejado por acaso, porque estava próximo do local e acabou sofrendo disparo. A vítima só foi reconhecida depois que parentes estiveram no local do crime. Você conhecia o rapaz? Conhecia sim, era meu tio. Eu não quero falar não. Você sabe o que pode ter motivado o assassinato? Não sei não. Josué de Souza Vinhote, de 24 anos, era morador do Areal e trabalhava como garçom em um restaurante no Riacho Fundo. Ele estava em liberdade condicional por assalto à mão armada. A outra vítima, José Milton Pereira, de 34 anos, levou um tiro na barriga e foi levado pelos bombeiros para o hospital de Samambaia. Ele tinha acabado de sair do trabalho e retornava para casa. Aqui já foi bem tranquilo, mas ultimamente a cidade tem ficado bastante violenta. Uma viatura aí de vez em quando, nas ruas, de vez em nunca, você vê uma polícia dessa passando aí. Riacho Fundo aqui ainda é uma região ainda com um índice relativamente baixo, comparado a outras cidades do Distrito Federal, né? Então é por isso que quando acontece um fato desse aí, junta sempre muita gente e há sempre essa tensão grande.
Na quadra 31 do Gama, outro homicídio. Marcelo Francisco da Conceição, de 33 anos, foi morto a tiros dentro de casa. Ele estava na companhia da mulher quando um homem gritou o nome dele. Quando a vítima se aproximou da janela, foi atingida por 2 tiros na cabeça. A polícia investiga a denúncia de que no local funcionava uma boca de fumo. Hoje em dia, basta estar vivo para morrer, né? 7h50, informação urgente direto do céu de Brasília. Um homicídio foi registrado no Parque da Cidade. Eu vou conversar por telefone com o sargento Roberto Souza, da Polícia Militar, que acompanha o caso. Eu tenho imagens já da perícia da Polícia Civil. Vou pedir para o Raposo ficar bem aberto mesmo, o máximo possível. Nós vimos agora há pouco, o corpo ainda não foi coberto, até porque a perícia está acontecendo nesse momento. Então fica bem de longe, Raposo, não mostra não, pode ficar bem longe mesmo, a gente não mostrar ou desfoca um pouco a imagem, isso. Perfeito, assim tá bom. Sargento, muito bom dia. Não dá para ser bom dia porque a gente acabou de registrar esse homicídio, né, sargento? Agora, o que é que a Polícia Militar já sabe? Olha, sabemos que é um morador de rua, é possível acerto de conta por uso de droga. É uma pessoa que não tem identificação. Agora, com esse trabalho da perícia que está sendo realizado, podemos aí ver se encontramos aí o nome da vítima. Autor, não tem conhecimento ainda. Houve uma briga, segundo informação da vigilância do Parque da Cidade, e quando nós chegamos no local, juntamente com os vigilantes, já encontramos o corpo aí. Eu tenho imagens aqui, sargento, do local do crime. O senhor pode situar para a gente, mais ou menos onde aconteceu? É ali pertinho da Praça das Fontes, é isso mesmo? Não, começou a briga próximo à estação, numa área lá de Campo Verde, onde é acostumado a fazer o uso do crack, e houve uma desavença lá. Após aí ter sido atingida, aí a pessoa saiu gritando, e quando o socorro chegou, já encontrou ele nesse local, hein? Sargento Roberto Souza conversa com a gente por telefone, 1º Batalhão da Polícia Militar. Sargento, a causa morte a gente já sabe o que foi? Foi tiro, foi faca, foi paulada, o que é que foi? A princípio foi faca. Faca, né? Isso. Há possibilidade de que alguém tenha visto o autor desse homicídio? Já chegou alguma testemunha aí para conversar com os senhores? Olha, Juliano, como sempre em todo o Distrito Federal, há o crime, há pessoas que vê, mas o anonimato é muito grande. Então, nesse momento, aproveitando a sua audiência, eu peço àqueles que presenciaram que liguem aí 190 ou 197 da Polícia Civil, que vai nos ajudar a elucidar esse crime aí o mais rápido possível. A Polícia Civil já está em campo desde da madrugada, o pessoal da segunda seção de investigação da primeira DP já caíram em campo para ver se consegue derrubar aí a identificação, a autoria do crime. Agora, é impressionante, né, sargento? Nós mostramos agora há pouco que essa foi uma das noites mais violentas do ano aqui no Distrito Federal, e em boa parte dos crimes, talvez na grande maioria, a droga foi a motivadora. Ou porque o criminoso, a vítima, eram viciados, estavam sob efeito de entorpecente, ou porque alguém devia dinheiro a alguém, muitas vezes R$10, R$20, o pessoal está matando por nota de R$2, né? Quer dizer, tá uma situação complicada. Essa danada dessa droga tá difícil, não tá, sargento? Olha, tá difícil, e se não tomarmos aí uma medida mais protetiva, né, vai ficar mais difícil ainda. E, Juliano, perdeu-se a essência de família. Hoje já não tem mais aquela estrutura de família, a família totalmente desestruturada, causa isso aí. Então, a falta de Deus no coração, a falta de família, que causa tudo isso aí. Infelizmente, as pessoas têm algo fraco e aí demanda para o mundo da droga. Uma primeira pitada dessa tal do crack, você já fica totalmente dependente, e aí é só Jesus na causa. Pois é, e ao invés de apertar o cerco, o pessoal pensa em afrouxar ainda mais. Agora, é fácil você falar em legalização, é fácil você falar em descriminalização quando você está sentado atrás de um birô, quando você está no ar-condicionado, quando você só vê a droga pela televisão acompanhando o jornalismo. Agora, na ponta da lança, como vocês, sargento, como a Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiro, SAMU, Polícia Rodoviária Federal, se tiver esquecido algum órgão de segurança, por favor, me desculpe, mas para quem está na ponta da lança, eu duvido que concorde
com essa mudança na legislação. Mas deixa eu perguntar, vai que o senhor é o primeiro a concordar. O senhor é a favor ou contra a descriminalização, sargento? Olha, eu sou contra. E não tem nem como ser a favor, né, sargento? Vocês estão ali na rua todo dia? Só faz desestruturar a família, isso vai acabar com a paz interior de cada um, da família, do ser humano em si. E mais, legislar por causa própria é fácil. Eu sempre costumo dizer que a corresponsabilidade e o comprometimento das autoridades tem que ter em si. Quando, aí vou plagiar o presidente da República, tem que cortar na própria carne. Quando for algum deles, da família deles, aí sim eles vão pensar em algo diferente. Tem imagens ao vivo do Parque da Cidade. Você que ligou a televisão agora, noite violenta no Distrito Federal, mais um homicídio foi registrado, dessa vez no Parque da Cidade. Segundo informações preliminares, trata-se de um morador de rua. Ele foi vítima de arma branca, ele foi morto a facadas, teria corrido ainda depois de uma discussão. Acabou se machucando, acabou sendo ferido várias vezes. Eu converso com o sargento da Polícia Militar, com a gente aqui no DF no Ar, sargento Roberto Souza. Muito obrigado, 1º Batalhão, participando com a gente às 7h56. Cerca de 63 mil alunos da rede pública poderão passar por exames de prevenção à obesidade infantil e problemas oftalmológicos. É o programa Semana de Mobilização e Saúde na Escola. Quem tem mais informações ao vivo é a repórter Cristine Otaviano. Cristine, muito bom dia para você. Explica como vai funcionar isso tudo. É isso mesmo, Juliano. Bom dia para você, bom dia a você que nos acompanha aí pelo DF no Ar. Olha, é um programa do governo federal, foi lançado ontem pelo ministro da Educação. O Ministério da Saúde também participa, uma mobilização no país inteiro, e cada governo local vai cuidar de como vão ser feitas as atividades localmente. Aqui o GDF vai fazer essa atividade dentro das escolas, e quem conversa com a gente sobre o assunto é a subsecretária de Atenção Primária à Saúde, que está aqui ao meu lado, doutora Rosalina Aratan. Muito bom dia, doutora. Quer dizer, então, que as escolas vão receber atividades específicas. A senhora pode dizer direitinho o que esses alunos, o que essas crianças vão receber de tratamento? Sim. Bom dia, Cristine. Bom, os alunos, como essa Semana Saúde na Escola, ela é focada na prevenção da obesidade e na saúde ocular, nessa semana, os alunos vão receber orientações quanto a uma alimentação mais saudável, passarão por avaliações antropométricas, que é a avaliação do peso e altura, e também passarão por exames de teste de acuidade visual para avaliar se eles têm alguma necessidade de passar por uma consulta oftalmológica e receber o óculos posteriormente. O que acontece, né, Juliano, que a gente bem sabe é que a moçada anda bem descuidada com esse negócio de alimentação. É muito mais fácil para a mãe, né, para a empregada fazer ali um lanchinho rápido, muitas vezes aquela coisa ali da gordura e tal, o lanche da escola. Então as crianças vão passar a receber uma orientação sobre o que é alimentação saudável. E isso vai fazer diferença até no desempenho escolar delas. A gente conversava agora há pouco com a coordenadora educacional do colégio onde nós estamos, aqui na Vila Planalto, e ela falou isso mesmo, sabe? Que a criança, ela se sente mais estafada quando está obesa. Isso acaba atrapalhando no desempenho escolar. Por isso essas crianças vão ser, além de orientadas, pesadas. Aquelas que precisarem vão passar por um tratamento de saúde. Com certeza, as crianças que estiverem com sobrepeso, elas passarão a ser acompanhadas por nutricionistas do serviço de saúde para que elas possam voltar ao seu peso normal e ter uma atividade mais equilibrada. A criança obesa, ela não consegue desenvolver as atividades físicas normalmente e passa a ter dificuldade de relacionamento com seus colegas. É bem verdade. Secretária, obrigada pela sua participação com a gente ao vivo. E é isso, Juliano. Papai e mamãe fiquem atentos. Atenção aí aos ensinamentos que os filhos vão receber na escola. Atenção também à questão da visão. Tudo vai ser disponibilizado por agentes de saúde dentro das escolas do Distrito Federal. É com você, Juliano. Ótima iniciativa, Cristine. Muito obrigado. Obrigado ao nosso entrevistado. Agora são 7h59, quase 8 horas na capital do país. Choveu um bocado ontem, né? E com a chuva toda, só na BR-020 foram registrados 2 acidentes em meia hora. Um motorista acabou morrendo no local. O acidente foi por volta das 10h30 da manhã na BR-020, sentido Plano Piloto.
Chovia forte no momento do acidente. Testemunhas contaram que o motorista descia a rodovia em alta velocidade. Neste ponto, ele acabou perdendo o controle da direção e atingiu a árvore. Meu carro, inclusive, tive que reduzir um pouco mais a velocidade por causa que estava aquaplanando. Então eu vim mais lento justamente por isso. E aí, esse carro passou na minha frente muito mais rápido e deu de cara com a árvore, né? Bombeiros foram chamados para fazer o resgate. Foi preciso cortar a lataria do carro, mas a vítima já estava morta. Denis de Oliveira Geraldo tinha completado 36 anos na última sexta-feira. Funcionários da empresa em que ele trabalhava há cerca de um mês estiveram no local, mas não quiseram gravar entrevista. O trânsito ficou lento na região. 2 quilômetros à frente, mas no sentido contrário, mais uma batida. Desta vez, entre um caminhão e um ônibus do transporte coletivo. No ônibus, havia cerca de 10 passageiros. Uma mulher acabou se ferindo. O motorista do ônibus culpa o do caminhão pelo acidente. De repente, ele estava parado de uma vez no quebra-mola. Ele vinha na minha frente e parou de uma vez. Que ele mesmo está confirmando que ele parou no quebra-mola. Ele parou no quebra-mola e eu vim e bati atrás. Já o condutor do caminhão se defende. Não tem como parar um caminhão desse, não quebra uma BR dessa. Vem normal, na faixa normal, reduzi o caminhão, parei normal e senti o impacto do ônibus. A Polícia Militar orienta os motoristas a redobrar os cuidados nesta época de chuva. Cautela, né? Poucos de cautela durante a chuva, verificar o sistema de freio, também tem os pneus, tem em boas condições, né? E se você vai sair de casa, cuidado, viu? Leve o guarda-chuva, porque há a possibilidade de pancadas de chuvas isoladas ao longo do dia em vários pontos do Distrito Federal. Imagens agora do trânsito lá na BR-020. Você acompanha nesse momento aí. Hoje está complicado, viu? Principalmente na BR mesmo, na rodovia. Você vê ali o trânsito lento em alguns pontos. Raposo mostrando pra gente. Nesse momento agora tem um solzinho gostoso, vontade de pegar uma piscina. Mas não se engana não que pode chover ao longo do dia. Congestionamento hoje mais ou menos ali na altura do posto de combustíveis, um pouco antes do condomínio do condomínio Império dos Nobres. Você vê o congestionamento. Hoje está melhor ir pela Marginal, né, Raposo? Hoje dá para ir pela Marginal até o Balão do Colorado. Pedir pro Raposo voltar devagarzinho lá no balão. A gente vai fazer a volta ali na câmera, olha só. O trânsito começa a complicar um pouquinho só já na chegada ao Balão do Colorado. Você vê imagens do trânsito nesse momento. Dá pra gente mostrar a DF-150, Raposo? Vamos mostrar o balão primeiro, depois a gente vai lá. Aí, agora chegou, deixa aí. DF-150 para você que sai do Grande Colorado, você que sai de Sobradinho 2, sentido plano piloto. Olha só o que é que te espera por aí. Trânsito tranquilo nesse momento, até chegar ao Balão do Colorado. Mais à frente um pouquinho, aquela outra saída ali é para quem vem do Lago Oeste. Trânsito tranquilo também. Agora, chegou no balão, para tudo. Chegou no balão, para tudo. Você vê nesse momento aí, tem ônibus quebrado ali. Não dá para saber se foi batido, até porque tem outro veículo ali atrás. Os homens da Polícia Militar já estão no local. O Batalhão de Policiamento Rodoviário já está no local acompanhando tudo. Mas o ônibus está parado em uma das faixas, em uma das vias ali. O que vai complicar um pouquinho a vida do motorista que passa por aí. 020, que essa semana foi palco, né, de cada coisa, rapaz. Nós mostramos um acidente grave no domingo, bem aí no Balão do Colorado, um ônibus sem freio teria atingido outros 3 veículos, 4 pessoas ficaram feridas, né? Mais tarde, um pouquinho, meia hora depois, um ônibus seguia com o pino do eixo quebrado, ia de bandinha aí na 020. E mais à frente um pouquinho, também na rodovia, uma senhora foi jogada para fora do ônibus, a porta abriu, ela foi parar na vala de captação de água da chuva, ficou bastante ferida, teve fraturas, mais de uma, fraturas no braço e também escoriações por todo o corpo, mas passa bem, escapou com vida, foi um susto danado. E o trânsito hoje por aí, complicadíssimo. A partir desse ponto aí, o Raposo mostrando pra gente, já no entroncamento, na junção, né, do Balão do Colorado com a Épia. A partir daí já é via Épia, você vê o trânsito, pessoal tentando cortar caminho. Isso é que atrapalha o trânsito, gente. O cara vai enfiando o carro dele ali no meio de qualquer jeito, e quem vem atrás fica preso também, ninguém consegue ir para lá, ir para cá, o trânsito fica complicado. Depois desse trecho aí, Raposo, segue mais um pouquinho, por favor.
sentido ali o Batalhão de Policiamento Rodoviário, você vê nesse trecho aí, olha só, mais pra frente um pouquinho. Será que o trânsito vai ficar tranquilo? Tem gente lá no Poeirão hoje, lá no Rally do Cerrado? Daqui a pouco a gente vai ver, tem sim, olha só, pessoal ali pelo Rally do Cerrado, e é todo carro, viu? É caminhonete, carro pequeno, tem jipe, tem de tudo aí nesse meio. Já na 020, nesse ponto aí, 020 Épia, o motorista pega a faixa invertida. Ontem também no DF no Ar nós falamos sobre a possibilidade de uma faixa invertida também no horário de volta. Pelo menos por enquanto foi descartada essa possibilidade. Você que não acompanhou o DF no Ar ontem, vou puxar a sua orelha, viu? Estava fazendo o quê que não estava vendo o DF no Ar? Tem que assistir, rapaz, sair de casa bem informado. Tá vendo? Você perdeu, não sabe que ontem o DR disse aqui no DF no Ar, conversando com a gente, anunciou entre várias mudanças para melhorar o trânsito no Distrito Federal. Diz que vem novidade aí também na Épia /020. Há a possibilidade nesse trecho aí da abertura de mais uma faixa. Boa notícia, é uma medida para um curto espaço de tempo, né? Não dá para precisar quanto ainda, mas deve acontecer mais para frente um pouquinho, né? Para acabar com o congestionamento. Faixa invertida não pode porque tem uma peculiaridade aí nessa pista, na volta, é que ela tem um certo declive, que o farol de quem vem vai bater no rostinho do motorista que está indo. Então, para provocar acidente é um pulo. Para evitar esse tipo de coisa, o DR descarta a possibilidade de faixa invertida à noite. Trânsito, depois que passa da Polícia Rodoviária, fica tranquilo para quem segue pela Épia e seus 36 pardais, e também para quem chega ao Eixão Norte, às 8 horas e 6 minutos. Você está vendo aí nesse momento a saidinha do Lago Norte. Para quem vai deixar o Lago Norte agora pela manhã, o Leonardo, o Eric, a Vitória, a Ivna, também todo mundo lá, Dona Irene está lá também, a Bianca, todo mundo acompanhando o DF no Ar. Pessoal que vai sair de casa agora, o trânsito está fluindo tranquilamente, um pouco abaixo da velocidade da via, mas está seguindo, tá certo? Aí na Ponte do Bragueto, o trânsito tranquilo, apenas um ônibus quebrado até agora, 8 horas e 6 minutos, isso é quase uma vitória, isso é quase inédito, aqui no Distrito Federal. Você vê o comecinho da W3 Norte, muitos ônibus por aí, vários deles esperando ali no semáforo, por aí, trânsito também tranquilo. Raposo, deriva lá pro Eixão, por favor. Eixão, nesse horário da manhã, normalmente naquele trecho ali no comecinho dele, o trânsito fica bastante complicado, os motoristas têm que ter um pouquinho de paciência. Ele flui um pouco abaixo da velocidade da via, na casa dos 70 km por hora, mas são muitos carros, você tem que manter distância. E olha, gente, deixa eu dar uma dica para você, motorista que vai sair de casa agora pela manhã, tá? Evite sair de casa logo cedo sem tomar café da manhã. Coma nem que seja um bolachinho, uma fruta, toma um café, dê uma forrada no estômago, porque quantas vezes nós já mostramos acidentes agora nesse horário por conta da queda do índice glicêmico. Isso acontece com uma frequência incrível. O cidadão sai sem comer nada, passa mal, acaba batendo o carro. É melhor prevenir do que remediar, Você que vive de dieta, coma pelo menos um matinho, uma alfacezinha, um tomatinho, o que você quiser, mas coma. Não sai de casa sem tomar um café da manhã, tá certo? Só não pode fazer como o Memé, comer 4 ou 5 pães de manhã antes de sair de casa. Umzinho só para dar aquela forrada, você sai de casa. O que é aquilo ali, Raposo? O trânsito complicou lá na frente? Volta lá, por favor. Pode seguir aí no Eixão. Você vê aí na altura o trânsito ficou um pouquinho lento aí. Que altura é essa? Fecha pra gente dar uma olhada aí. Não, ficou lento não. Só a impressão que estava de longe ali, não dava para ver direito. O trânsito às 8 horas e 9 minutos. Fica tranquilo em todo o eixo monumental, mas nesse ponto aí ele dá uma complicadinha, viu? Mas ele só complica por conta da grande quantidade de veículos. O motorista reduz, é aquele efeito cascata, O pardal é de 80, o cidadão quer passar 60. Olha, gente, pardal de 80 é 80 mesmo, tá? Pardal de 60 é 60 mesmo, não é 50 disfarçado, não. Então, quando tiver lá escritinho 80, você pode passar 80, que eu garanto que não vai ter multa, não. Não pode passar acima, mas 80 pode. Porque quando você passa muito abaixo também, acaba complicando o trânsito. Aquele limite de velocidade foi calculado para dar fluidez à via. Então, você tem um pardal de 40, você passa 20, você atrapalha a vida de todo mundo. Tenta seguir na velocidade da via, respeitando os limites de velocidade e a distância do veículo da frente, tá certo? 8 horas e 9 minutinhos, chegando à área central de Brasília, a rodoviária do Plano Piloto.
Se você não passou por aí ainda, vai passar, viu? Diariamente passam pela rodoviária mais ou menos 600 mil pessoas. Moradores do Distrito Federal, moradores do entorno, pessoal que vem trabalhar aqui, estudar na área central, finalzinho da tarde também muito movimentado. Um abração, tá todo mundo ligadinho no DF no ar lá na rodoviária. Você pode passar agora, praticamente todas as televisões acompanhando o jornalismo da Record. Muito obrigado por esse carinho. Seguindo pelo eixo monumental agora, passando ali pela torre da TV, a câmera da Record mostrando para você, W3 com trânsito tranquilo, também no eixo monumental, fluindo normalmente. Você vê imagens aí, olha só, trânsito nesse ponto aí. O eixo monumental, ele tem uma peculiaridade, hoje eu tô gostando, né? A terceira ou quarta vez que eu falo peculiaridade, bonita palavra. Você vê aí o eixo monumental, olha só, a questão da faixa exclusiva. Foi prometido no ano passado a construção de pelo menos 17, não lembro se 17 ou 19 baias aí na área do eixo monumental, de canto a canto, indo e voltando, né? Para que a faixa exclusiva pudesse ser implantada aí também, né? Não dá para implantar a faixa exclusiva no eixo monumental sem recuo para ônibus. Não dá, é impossível. Vai complicar ainda mais a vida do motorista. A expectativa de que isso aconteça ainda no primeiro semestre desse ano não está confirmado ainda, né? Claro, tudo depende, né, de licitação, né, aquela burocracia danada, mas pelo menos a coisa está sendo feita direitinho, né? Ninguém vai chegar a pintar uma faixa no meio da rua e dizer que é faixa exclusiva. Tem que fazer direitinho, tem que fazer o recuo. Eu falava da bagunça, olha isso aí, olha que esse ponto tem recuo, viu? Olha isso aí, rapaz. Olha que zorra que tá isso aí. A Michela tá falando aqui, tá parecendo um videozinho que nós vimos há pouco tempo atrás. É uma brincadeira lá. Olha a sombra do helicóptero ali no cantinho. Você prestou atenção? Tá lá no cantinho esquerdo do vídeo. Olha, dá pra ver a velocidade. Dá pra ver a velocidade do Jair.